podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Sou Antônia Correia, estou ministra da Palavra na área missionária Cidade de Deus, na Comunidade Católica Santo Expedito, do setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. Hoje é segunda-feira, 12 de maio de 2025, e já nos encontramos na quarta semana do período pascal, dia em que somos motivados pela força do Espírito Santo a manifestar nossa gratidão a Deus pelo seu grande amor, e a você que passa por alguma dificuldade, desejar paz, felicidade e a certeza de que tudo passa, só não o amor de Deus por nós, principalmente por você que se encontra nessa situação, porque Deus está contigo. Ele não nos abandona nunca. E afirmar aqui que é muito bom poder estar aqui para levar até você a palavra de vida e felicidade que a liturgia nos propõe para hoje. E está em João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Iniciemos agora a nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Versículo 1. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir o estranho. Ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou dizendo: Eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, como podemos observar, o Evangelho de hoje nos leva a uma profunda reflexão acerca do tema do pastoreio. Refletido na liturgia de ontem, domingo. E hoje, Jesus indica claramente que Ele é a única porta por onde devem estar os pastores, devem entrar os pastores. Não só os de Israel naquele tempo, mas também os de hoje. Jesus é a única porta que dá acesso ao reino do Pai, amados. Por isso, todos devem se ajustar ao Filho, que é o único e verdadeiro pastor. Dessa forma, ao se declarar como o verdadeiro pastor,
Jesus cumpre plenamente as promessas lá do Antigo Testamento, mostradas lá em Jeremias capítulo 3, versículo 15, onde Jesus introduz um elemento inédito nos seus ensinamentos ao afirmar: eu sou a porta, como mostra lá no versículo 7. O interessante aqui é que por 4 vezes Jesus faz referência à palavra porta, com o objetivo de denunciar os falsos pastores e estabelecer meios seguros que nos levem a saber discernir quem é o ladrão e o assaltante que está ali somente para roubar, matar, destruir a vida das ovelhas. Mas uma coisa intrigante: por que será que Jesus se declara como porta nesta passagem bíblica? Pois é, para respondermos precisamos recordar um episódio relatado por São João em uma das idas de Jesus à cidade de Jerusalém por ocasião de uma festa judaica, como mostra lá em João capítulo 5, versículo 1. Lá, ele observou que a cidade tinha 12 portas, e uma delas se chamava a Porta das Ovelhas, como mostra lá em Neemias capítulo 3, versículo 1. Essa porta era chamada assim porque era por lá que passavam as ovelhas que iriam ser sacrificadas no templo, ou seja, a porta que dava acesso à morte. Então, vejam, Jesus, mesmo sabendo de tudo isso que acontecia, ele a si mesmo decidiu entrar por aquela porta. Não foi por acaso não, amados. Ele decidiu entrar por aquela porta por amor a mim, por amor a você. Porque ele nos ama. E ao entrar naquela porta, ele se deparou com uma multidão de doentes. Lá existiam cegos, coxos, paralíticos e outros tipos de sofrimento que não dá para falar aqui. E vejam, aquela multidão eram as ovelhas que, depois de serem exploradas, maltratadas, eram abandonadas à morte pelas autoridades daquela época. Eram abandonadas por aquelas pessoas que deveriam ser seus cuidadores e não o fizeram. Diante disso, Jesus vem nos alertar para esses atos insanos e aproveita para nos afirmar que todo aquele que não se compromete com ele e não segue os seus ensinamentos não pode ser pastor verdadeiro. Porque para ser verdadeiro é necessário observar o sentido da missão e das obras que Jesus fez, e ver que todas elas são voltadas exclusivamente para a vida das pessoas, para a vida de toda a humanidade. Que hoje, sim, possamos refletir profundamente sobre a quem estamos seguindo, qual o caminho que estamos trilhando e a que voz estamos ouvindo, a fim de não praticarmos injustiças contra aqueles que Deus põe sob os nossos cuidados. E mais, não devemos esquecer que os primeiros pastores são os próprios pais. E em um mundo tão difícil que vivemos, em que o bem-estar e o prazer substituem o amor e o serviço, é bom ter sempre em mente as palavras de Jesus sobre o cuidado das ovelhas, que no caso são os nossos próprios filhos, onde as relações de proximidade, de intimidade e da experiência amorosa devem ser vividas de forma mais intensa possível e sem reservas.
todos os dias da nossa vida, a fim de que elas tenham vida e tenham em plenitude. Portanto, Jesus aqui, nesta passagem, ele se declara que é um único pastor a preencher todos os requisitos exigidos pelo Pai, que é o verdadeiro dono das ovelhas, sendo dessa forma um modelo de pastor para todos os cristãos. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma ótima segunda-feira para todos. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo,